Eu acho que a identidade, ou talvez a ausência de identidade, junto com o cotidiano e a intimidade, são três palavras que permeiam o meu trabalho desde o princípio. Quando eu comecei a trabalhar, eu fazia desenhos de dois personagens sem rosto que retratavam situações minhas ou de pessoas próximas, mas situações cotidianas, de intimidade. E eu tentava fazer isso de uma maneira que não fosse fechada, que as pessoas não identificassem aquelas cenas como algo que aconteceu na vida de outro. Chegou um determinado momento que trabalhar com o corpo e com esses personagens não me bastou. Eu precisava explorar algo mais. Foi quando eu comecei a utilizar plantas e flores. E posteriormente, pensando um pouco mais sobre identidade, eu caí na questão de quem era o Mauro. Cheguei a uma conclusão que existem vários Mauros. Existe o Mauro que o Mauro acha que ele é, o Mauro que você acha que eu sou, que é minha esposa, que é meu filho. Junto com esses Mauros existentes de pessoas que têm contato comigo, que me conhecem, tem um grupo de pessoas que conhecem o Mauro artista plástico, mas não me conhecem. E para essas pessoas eu comecei a imaginar quem seria o Mauro. Eu cheguei à conclusão que, para quem não me conhece, só conhece meu trabalho, o Mauro é um cara que pinta, que desenha, que utiliza lápis, lapiseira, pincel, aquarela, tinta a óleo, tela. Então eu comecei a fazer autorretratos como meus materiais de trabalho, que na verdade eu desenhava ou pintava representando esses materiais, considerando eles como autorretrato, que não eram pincéis aleatórios, eram os pincéis que eu usava. Comecei a explorar esse tema desta representação do Mauro artista enquanto seus materiais de trabalho, enquanto seu processo de trabalho, e posteriormente eu tive que lidar com a tinta, que era o elemento que me faltava representar. E aí eu cheguei à conclusão que a matéria, a tinta em si, a tinta que sai do tubo, não era o que me interessava, porque eu mesclo as tintas. O meu verde não é o verde que eu tiro do tubo. Nessa linha de pensamento, eu encontrei alguns testes de cores e por algum motivo eu tinha guardado esses testes de cores. Mas eu olhei para eles e, cara, a essência do Mauro enquanto cor está aqui. Então eu comecei a representar todos esses testes de cores, refazendo um a um, e eu fui recriando todo esse universo que, além de um registro, ele também é um descarte, é um material que ninguém tem acesso. Um desdobramento dessa pesquisa de identidade do teste de cor, quando eu fui na pia lavar os pincéis, lavar os godês, todas as tintas caíam aleatoriamente. Elas se misturavam com água ou com solvente e caíam na pia e algumas ficavam, outras não. A localização delas na composição é aleatória, eu estou lavando o pincel. E eu resolvi fotografar esses fragmentos, não a composição inteira, e explorar essas composições fazendo pinturas a óleo sobre tela. A princípio, queria que todos os trabalhos fossem grandes, fazer uma dimensão que tivesse algo maior do que o meu corpo, para tentar levar o espectador para dentro da obra e causar um estranhamento dessas manchas que eram mínimas e agora são grandes. Junto com isso, dialogar com obras que remetem a essas manchas em seu tamanho natural, que são as pinturas menores. Na verdade, é um misto de pintura e escultura, porque eu esculpo para depois pintar. Quase uma pintura tridimensional, mas tratando do mesmo tema. Eu pego um pedaço de madeira e vou entalhando a madeira, simulando o grampo, simulando a tela em si, o tecido, brincando com a representação do que seria esse imaginário de uma tela, do objeto tela, que eu estou representando da maneira mais fiel possível uma abstração, um acidente. Mas essas composições não são aleatórias, eu não jogo a tinta na tela, eu não ponho as cores aleatoriamente na tela, eu sei onde eu vou pôr cada cor, eu sei qual é o formato de cada cor, eu sei qual o tamanho, a proporção, a relação entre elas, eu não fico racionalizando, poderia fazer tal coisa, tampouco deixo me levar pelo, eu poderia colocar um azul ali porque fica bonito. Todas as vezes que eu fiz isso, não deu certo. Então são pinturas que dialogam muito com o abstrato, parecem abstratas, mas no fundo não são.